Tudo bom, gente? Boa tarde. Queria primeiro agradecer a presença de cada um junto com a gente aqui hoje. A gente vem passando por alguns dias aqui na prefeitura muito desafiadores. E hoje é um marco para a cidade. Todos sabem do nosso compromisso de enxugar as despesas, de reavaliar os contratos e de principalmente possibilitar que os serviços aconteçam. Desde a parte da saúde na Fusan, a parte da coleta de lixo, e o transporte público sempre foi um tema em alta. Tanto eu, quanto a Ju, quanto cada vereador presente aqui hoje, o pessoal da imprensa, recebe diariamente problemas e relatos referentes ao transporte público, seja pela conservação dos ônibus, seja pelas linhas e pelos horários, mas o ponto que mais chama a atenção é a falta de segurança nesse serviço. A gente pode perceber que muitas vezes os carros são antigos e não atendem qualquer parâmetro de norma de segurança. Eu pude estar presencialmente na garagem da até então empresa do transporte público aqui da cidade de ABC, para dar uma olhada e verificar como estava o transporte público, porque durante a rua é complicado. A gente para um ônibus para testar um elevador, para verificar se tudo está certinho. Então a gente foi às 4 da manhã na garagem e eu pessoalmente pude constatar que grande parte dos veículos não atendem qualquer norma de segurança. A gente nessa oportunidade deu quase 30 multas de trânsito, apontando que se não regularizassem, o transporte não continuaria. Eu, como prefeito, não vou permitir que a população da cidade seja transportada em carros antigos e sem segurança. É algo tão pequeno, mas que gera tanta influência e impacto, e a gente pode ver que nos últimos anos vários acidentes aconteceram. Teve ônibus perdendo freio entrando dentro de casa, que até hoje não indenizou a família, por sinal. A gente já viu uma senhora de 80 anos de idade que faleceu, foi atropelada por um ônibus por falta de manutenção. Então esse compromisso de acreditar em uma cidade com um transporte adequado, que atendesse às demandas que são garantidas por direito à população, sempre foi um compromisso. No último ano, a gente pôde concorrer a uma eleição municipal e junto com a Ju, junto com a Lili, a gente teve 18.223 votos. Uma votação expressiva, histórica na cidade, em que a gente pôde consolidar que o nosso plano de governo, nossos projetos, eram realmente a intenção da população. A gente trouxe projetos que poderiam sair do papel, sem absurdo, mas que ao mesmo tempo poderiam trazer grandes mudanças à cidade. Nosso slogan foi colocando a cidade a caminho do futuro. E o nosso projeto aqui hoje é justamente criar condições para daqui a 30 anos os nossos filhos terem condição. Eu tenho 24 anos de idade. Logo mais espero ser pai. Né, amor? Se Deus permitir. Então, se a gente não começar a plantar hoje uma cidade mais próspera e que tenha acesso aos serviços, em pouco tempo a população não vai conseguir mais se desenvolver e ter um futuro melhor. Então, acreditando no futuro e trazendo um projeto para trazer a realidade de daqui a 30 anos para hoje, a gente começou a fazer uma série de mudanças estruturais. A primeira delas foi a parte de revisão de contratos. A gente se debruçou sobre 131 contratos da prefeitura. Eu mobilizei a equipe de secretários, de diretores, para avaliar um por um, para verificar se o preço de mercado é compatível e, principalmente, se hoje o serviço é entregue. A gente pôde constatar que nós pagamos muitas coisas, mas pouco do que é pago é entregue. A gente se acostumou a uma cultura falha e fajuta de aceitar materiais com menos qualidade, de aceitar menos medicamentos do que o normal, de acreditar que é normal a gente pagar o dobro do preço de mercado em um produto. E, gente, isso não é normal. A gente sabe que na prefeitura, na gestão pública como um todo, os preços variam um pouco por conta das regras do jogo, e a gente sabe que não vai ser igual à iniciativa privada, mas tudo tem limite. Se a gente puder começar a enxugar cada ponto, puder começar a rever o que acontece, eu tenho certeza que sobra recurso para fazer o que realmente importa. Nós somos uma cidade de cerca de 500 milhão de orçamento, mas que ao mesmo tempo nós somos cerca de 100 mil pessoas. O recurso não dá, a cobertura é curto. Mas se a gente souber definir prioridade e investir o recurso no que realmente importa, e eu volto a dizer, é gastar o dinheiro da forma certa, a gente consegue mudar em muito a vida de cada um por aqui. Nesse trabalho de fiscalização, como eu comentei, nós fomos pessoalmente até a garagem da ABC, para verificar ônibus por ônibus, para um por um, e ver se eles atendiam às normas de segurança criadas pela lei federal, que é o Código de Trânsito, e ao mesmo tempo pelo nosso contrato municipal de transporte público. São duas regras distintas, mas que independente de qual for a empresa, tem que serem atendidas. Se tem regra, tem que ser cumprida. Se não fosse para cumprir, não tinha regra. Essa é a grande realidade. E a gente pôde constatar que hoje os motoristas dirigem ônibus extremamente sucateados e que eles fazem milagre de não permitir que o transporte pare. Se hoje o transporte minimamente funciona, é por mérito 100% de cada colaborador da ABC. Eles conhecem cada linha, conhecem cada passageiro.
Às vezes eles sabem que no dia tal um passageiro vai entrar no ônibus e não vem, ele passa na porta da casa e buzina. Opa, seu João, você está bem? O que aconteceu? Então é muito importante a gente acreditar em profissionais que criam um vínculo com a sociedade. Nós somos feitos de vínculo, essa é a grande realidade. Cada vereador aqui presente hoje está aqui por vínculo à população. Eu como prefeito, a Ju como vice, a Lili primeira-dama, e cada secretário temos vínculos também. Então é importante que a gente valorize quem faz um bom trabalho, o que não é o caso da empresa. O que acontece? Nós fomos até a garagem da ABC, fiscalizamos e a gente autuou, tanto do ponto de vista de trânsito, eu levei 2 agentes de trânsito junto, quanto da parte administrativa. Levei o secretário de Mobilidade Urbana, que é o comandante Queiroz, levei o capitão Silvio, que é adjunto, levei a Lia, que é a diretora de Mobilidade Urbana, para que a gente fizesse a empresa apenas cumprir o contrato. O contrato é lindo. Se ele for cumprido, as coisas andam. Eu não quero nada além, porém nada aquém do contrato. Esse é o estabelecido. Se foi contratado isso, é isso que a gente vai querer. Porém, a realidade não era essa. A gente pôde perceber, e é fato consumado, todos aqui sabem, que grande parte das normas não eram atendidas. Hoje o transporte público tem por si a obrigação de cuidar dos pontos de ônibus. A gente tem uma idade mínima que cada carro pode vir a ter. São uma série de normas. E a gente cobrou que elas fossem cumpridas. Qual foi a situação? A partir do momento que a gente se posicionou como máquina pública, como quem tem que garantir o direito das pessoas, e falou, olha, ABC, ou você cumpre o contrato, ou o serviço não vai andar como andava antes, eles recuaram e entregaram a concessão do transporte público. Nós temos uma súmula do STF em que a concessão pode ser transferida de uma empresa para outra sem abrir uma nova licitação. Então, o que acontece? A partir do momento que a gente fiscalizou e colocou as novas regras do jogo na mesa, a empresa ABC recuou para que uma nova empresa entrasse. É uma empresa de São José, muito boa, é uma empresa de logística muito grande, que vai estar assumindo o transporte público a partir de hoje. Essa transição dura cerca de 15 dias, para que a nova gestão entre no espaço que até então era da ABC e a partir daí consiga começar a mudar. Qual que é o ponto principal do anúncio? O ponto mais crítico do transporte público é o estado de conservação da frota. Porque as linhas serem ruins, é ruim, mas não mata ninguém. Mas um ônibus sem freio, sem norma de segurança, pode matar alguém como já matou. Então o ponto principal da mudança é a gente, em 120 dias, renovar por completo a frota do transporte público. Hoje, o ônibus mais novo da frota, da até então antiga empresa, era 2020. A partir da nova gestão, o mais antigo vai ser 2020. Serão ônibus com Wi-Fi e com ar-condicionado, no transporte urbano. Ônibus novos, revisados e que garantem as normas de segurança. Já para a zona rural, por impasses técnicos, a gente não pode colocar o ar-condicionado e o Wi-Fi, mas o ônibus vai estar bonitinho, andando, com a manutenção feita em dia, para que a frota consiga atender o seu serviço. Um ponto muito importante, que a gente tem que frisar para todos que estão presentes aqui hoje, é que por mais que seja o mesmo contrato da até então empresa, a partir de agora ele vai ser cumprido. E esse é o ponto primordial. A tarifa não vai ser aumentada. Ela vai ser mantida em R$ 4,20. Porque sim, já é previsto um contrato sobre essa tarifa. Então não tem por que a gente aumentar. Outro ponto muito importante. Até por reconhecer o trabalho que cada colaborador da ABC presta ao município, e são funcionários de 20, 30 anos de casa, uma exigência minha foi que a nova empresa mantivesse todos os colaboradores. Eu não quero ver ninguém desempregado aqui. Eu acredito no trabalho que eles fazem e tenho a certeza que com mais ferramentas, com ônibus novos, eles podem fazer muito mais do que eles fazem hoje. Então a gente tem que ressaltar que a passagem não aumenta, que ninguém vai ser demitido, pelo contrário, vão ser incentivados, recapacitados, requalificados para fazer um serviço ainda melhor e, principalmente, a gente vai estar, a partir de daqui a 120 dias, renovando a frota do transporte público. É muito importante citar que isso é um marco para a nossa gestão, porque mostra para todas as empresas que prestam serviço ao município que a gente não está de brincadeira. Que a gente veio para fazer a lei ser cumprida e, principalmente, para entregar serviço para quem paga o nosso salário, que é a população. A gente está fazendo uma série de fiscalizações por várias empresas, algumas a gente divulga, outras não, para que todas elas compreendam que a gente é parceiro, mas é importante que eles cumpram o contrato. Esse é o ponto primordial. Então, do mesmo jeito que foi com o transporte público, será com o escolar. A gente está fiscalizando, já vou oficiar hoje a empresa, para que eles corrijam o que está errado. Transporte do lixo. Tem gente trabalhando sem EPI, com caminhão antigo, vamos fiscalizar também. Então, de pouquinho em pouquinho, a gente vai conseguir transformar a cidade e fazer acontecer o que a população sempre esperou. Hoje é um dia histórico, porque a gente encerra
uma espécie de monopólio de uma empresa que há 30 anos está aqui na cidade, para que a partir de agora a gente tenha uma empresa mais responsável, mais humanizada e que atenda os anseios de cada cidadão. Eu agradeço mais uma vez a presença de cada um e estou à disposição para tirar as dúvidas. Obrigado. Essa mudança, tem um tempo para a adequação, como você falou, esse tempo também seria de experiência com essa nova empresa? Qualquer coisa ainda pode ser mudada nesse caminho? Pierre, a empresa que vai entrar é a Cidade Natureza, uma empresa de transporte público e logística que já atua em cidades do Vale do Paraíba. A partir do momento que transferiu-se a concessão da ABC para essa empresa, está transferido, não tem como voltar atrás. O fato é que eles têm um contrato a ser cumprido. E com o mesmo rigor que a gente tratou a ABC, a gente vai tratar a empresa que está entrando agora. Então vai ter um período de adaptação, em que serão mantidos os antigos carros do transporte público por 120 dias, uma mudança gradativa conforme vão passando os dias, mas que a gente vai acompanhar de perto para não permitir que a gente troque 6 por meia dúzia. Essa empresa faz parte do mesmo grupo da ABC? Não faz. Quais são as outras empresas na região quais as outras cidades que são atendidas por essa empresa? São José dos Campos. Qual linha que ela é detentora lá em São José? Olha, porque são 3 empresas em São José, Santos Penha, Joseense e também tem uma outra empresa que eu Maringá. Olha, Gessé, essa é uma informação que a gente pode passar posteriormente via ofício para a imprensa, porque eu não tenho aqui para responder de prontidão. Essa empresa é ligada ao deputado Gambale? De forma alguma. Não tem nenhuma ligação. Você sabe me informar se vai ter algum aplicativo ou alguma forma de verificar, por exemplo, agora vai passar o ônibus no ponto da minha rua, saber? Esse é um ponto que a gente vai tratar a partir do momento que a transição de empresas for concluída. A gente está passando por uma etapa por vez. O momento agora é de trocar a empresa e de renovar a frota para garantir a segurança de cada um. A Prefeitura de Caçapava, de alguma maneira, ela vai despender de algum valor pela entrega dessa concessão ou não? Não. E como é que fica a questão do subsídio? O subsídio vai ser mantido tal como é feito há mais de um ano. Nós pagamos um subsídio para manter o transporte público rodando em condições mínimas e a nova empresa entra com o mesmo contrato da antiga. Então ele não tem custo a mais e nenhum ônus ao município. Perfeito. Então a empresa está passando a concessão para a nova empresa, certo? Não foi feita nenhuma licitação, não teve ideia de uma licitação nova para que outras empresas também possam participar? Arnaldo, excelente pergunta. O STF há um ano atrás definiu que concessão de transporte público, por ser um serviço essencial, em caso de transferência e abandono da concessão, ele não passa por licitação. Ao final do atual contrato, que termina em 2027, sim, uma nova licitação pode ser feita. Porém, nesse momento, para não permitir que o transporte pare, não é necessário. Guilherme, mais uma pergunta. Essa transferência, houve alguma outra empresa interessada nisso? Ou você viu essa empresa com a capacidade de atender a gente e começou a negociar com ela essa transição? Essa empresa, Sérgio, ela atende a linha 130 em São José. Até respondendo a pergunta do Gessé. Foi uma tratativa interna feita entre as empresas para que uma assumisse o contrato da outra. Obviamente, respeitando o contrato do município, que é o que a gente fiscaliza. Gente, mais alguém? Você falou do transporte escolar. Como é que fica essa questão? O transporte escolar é feito por uma outra empresa? Como é que vai ser isso? Porque a gente está recebendo várias perguntas aqui na transmissão a respeito disso. Gessé, excelente pergunta. O Vale é muito atuante nessa cobrança de melhora de serviço. Como funciona? Hoje o transporte público é um contrato e o transporte escolar é outro contrato. São empresas diferentes que atuam em cada um deles. O que a gente está tratando hoje é sobre o transporte público de rua. É o coletivo que a população pega para ir trabalhar, para estudar e afins. O coletivo está sendo trocado à empresa. Já o escolar, não. A gente está fiscalizando, está cobrando que eles melhorem as condições de trafegabilidade das crianças, dos carros e afins, porém são casos em separado que a gente vai cobrar com o mesmo rigor. Só para entender, dá para a gente ter ideia de quantos ônibus serão, se vocês irão fazer uma revitalização das linhas que cortam os bairros da cidade? Como
é que vai funcionar isso e a partir de quanto tempo? Daqui 15 dias começa efetivamente a operação e ela deve estar concluída em até 120 dias? Gessé, hoje o transporte público urbano é composto por 16 veículos, 14 que rodam e 2 de reserva. Com a mudança da empresa, em um prazo máximo de 120 dias, a frota vai estar por completo renovada, incluindo alguns veículos 0 km, outros usados em bom estado, modernos, com ar-condicionado e Wi-Fi, e outros sem o ar e Wi-Fi. A gente não consegue precisar em qual dia vai começar a mudança, porque o prazo estipulado é de 120 para que seja concluído, não para que seja iniciado. Mas sobre as linhas, é um assunto que a gente vai tratar a posterior, uma vez que o atual contrato da nova empresa é o mesmo da antiga, e prevê apenas 7 linhas. Pode repetir o nome da empresa, por favor? Cidade Natureza. Vocês chegaram a ter um aprofundamento a respeito de onde vem essa empresa, contrato social dela, como é que funcionou isso ao longo do tempo? Gessé, esse processo passou pela Procuradoria Municipal, que fez uma análise quanto à legalidade e quanto aos antecedentes de cada empresa, para que a gente garantir que só venha para a cidade empresas de boa índole e que prestem um bom serviço. O processo foi feito e a empresa vai assumir a concessão. Perfeito. Você disse que o contrato vai ser o mesmo, então a prefeitura vai pagar o mesmo valor, né, no contrato. Qual que é esse valor? Nós pagamos hoje R$ 2,00 por passageiro que utiliza a linha de transporte público. Esse é o subsídio, esse é o valor do subsídio? Do subsídio. Para a empresa operar. Para a empresa operar. Daí tem mais ela recebe também o valor por passageiro, é isso, né? Ela recebe o valor que ela gira a catraca, que é de R$ 4,20 por passageiro, e a prefeitura paga R$ 2,00 por passageiro que entra. Então ela recebe de um lado direto da população e por outro lado direto da máquina pública na Secretaria de Mobilidade. Por mais quanto tempo há o contrato com essa agora nova empresa? Até 2027. Você falou de ônibus elétrico numa postagem sua nas redes sociais, né? Você mostrou o ônibus de São José, inclusive. O que você quis dizer com aquilo? Eu falei que seria um sonho. A gente vem trabalhando, Gessé, desde o ano passado, para viabilizar que a gente pudesse fiscalizar os contratos e cobrar da forma correta que eles fossem cumpridos. Desde lá, sempre que eu me deparo com um veículo elétrico, com ônibus modernos, nas cidades que a gente visita, a gente pensa, poxa, como seria bacana a gente trazer aqui para Caçapava. Felizmente, Deus honrou o nosso trabalho, nossa equipe também, extremamente técnica, conseguiu viabilizar que a gente mudasse a concessão, e agora a gente vai passar a receber novos ônibus. É importante destacar que o vídeo que a gente fez do ônibus elétrico não é daqui da cidade. É um sonho futuro que a gente vai alcançar ainda. Por hora ainda são ônibus movidos a motor a combustão, porém muito mais modernos dos que até então a gente tem. Só uma dúvida. Nesse contrato é um contrato que está sendo antigo. Esse contrato, alguma coisa, ou pode ser adicionado alguma coisa, por exemplo, uma cidade vizinha como Javeiro, de chegar até uma certa localidade de realização de Caçapava, em Javeiro fazer a mesma coisa, ou não é possível? Sérgio, o contrato que tem vigente hoje, ele é de 2007, que foi renovado em 2017 até 2027, que é até onde a gente pode ir. Esse contrato, ele prevê o número de linhas e de paradas que a gente pode vir a ter. Qualquer mudança para menos ou para mais, tem que passar por mudanças no contrato. Os aditivos, as reduções. Então, nesse momento, a gente não vai mexer nisso para passar a fase de adaptação da nova empresa, para posteriormente começar, por meio de estudos, a pensar nisso daí. Independente desse contrato com essa empresa, a prefeitura legalmente ela pode fazer uma parceria com uma empresa privada, alguma coisa, para fazer esse território ou não? Desde que não viole o contrato de concessão em seus termos, pode acontecer. Mas é importante se atentar ao contrato vigente, até para que a gente não quebre o contrato com a empresa. Só aproveitando a pergunta dele, existe alguma possibilidade de antecipar a licitação? A gente tem visto que lá em São José está vai para 5 anos o processo de licitação dos ônibus lá. E aqui em Caçapava existe essa possibilidade, mesmo sabendo que esse contrato vence daqui a 2 anos? Gessé, a gente tem que ter um motivo legal para poder fazer uma antecipação. O fato é que, a partir do momento que a gente muda a concessão, a nova empresa tem tempo para demonstrar sua boa-fé e para prestar o serviço. Sem a gente ter algum fato determinante para rescindir, para antecipar ou para, pelo menos, negociar o contrato, isso não é possível de acontecer. São quantas linhas no total? Quantos passageiros? Olha, são informações mais técnicas que eu não trouxe aqui em números exatos hoje. Mas, salvo engano, são 6 linhas, certo? 6.400 passageiros por dia
e 6 ou 7 linhas. Eu posteriormente comunico à imprensa via ofício.